Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do EvaCast, onde hoje eu tenho o maior podcast até agora, gente. Eu acho que vai ser o maior, né? Tenho aqui excelentes convidados que fazem parte da nossa equipe aqui do Centro Médico Eva, e é com muita honra e felicidade que eu recebo todos vocês. Eu vou pedir que cada um se apresente para que vocês possam conhecer parte do nosso time, para a gente começar esse bate-papo, que é um bate-papo muito interessante e especial que traz o nosso evento, que é o Maternité, um programa voltado para mães. Vocês vão conhecer mais detalhes hoje sobre ele. Então, eu começo com a Ana, que está aqui na minha frente. Ana, por favor, se apresenta. Meu nome é Carolina, Ana Carolina Guidini, eu sou terapeuta integrativa e trabalho com algumas frentes, como o reiki, os florais, os óleos essenciais e a meditação. E eu quero trazer aqui para vocês, né, algumas dicas e o que tudo isso hoje pode auxiliar, né, no tratamento em casa, integrar em um tratamento isso. Maravilhoso. Eu sou a Natália, sou nutricionista, mãe da Helena, e eu trabalho em emagrecimento há 7 anos aqui no Centro Médico Eva. Rafa. Perfeito. Eu sou o Rafael Esbriça, sou personal trainer. Eu atuo na área da educação física desde o ano de 2009. Eu sou pós-graduado desde 2012. Tenho 2 pós-graduações e, em paralelo, tenho minha vida de atleta e de pai de família. Maravilhoso. Rê, se apresenta. Eu sou Renata Cotrim, médica, sou dermatologista, sou formada pela PUC Campinas. Trabalhei por muito tempo em vários lugares, trabalhei no Pará, trabalhei já em Indaiatuba e agora estou aqui em Itu com o Centro Médico Eva. E a minha ideia é passar um pouco do que eu estou vivendo. Sou mãe da Ana Beatriz, casada com o Eduardo e muito feliz por estar fazendo parte desse programa tão especial. Ai, que linda! E nós também, muito felizes de ter você no nosso time. Obrigada. Ju, se apresenta. Olá, pessoal. Eu sou a Juliana Scarpim, psicóloga clínica. Sou mãe da Alice. Sou formada em terapia cognitivo-comportamental. E estou aqui trabalhando agora com essa equipe no Centro Médico Eva. Maravilhoso, gente. Isso aqui é uma parte valiosa do nosso time e é o lançamento de mais um evento aqui do nosso espaço. É uma palestra exclusiva sobre um programa que se chama Maternité. É um programa para mães, para falar de maternidade, dos desafios, do cuidado, do autocuidado e como que a gente aqui quer e pode contribuir com a sua saúde e com os avanços que a gente busca quando a gente é mãe, né? Eu também sou mãe e sei como que a coisa toda acontece e a gente, quando é mãe, a gente muda um pouco o nosso foco, né? Só de cuidar da gente. A gente cuida da família, dos filhos, mas a gente sempre precisa de um tempo, de um espaço para cuidar do nosso corpo, da nossa mente, né? Do nosso mental, do nosso emocional, que são coisas que compõem a nossa vida. E o que a gente trabalha muito aqui, inclusive a gente fala e prega muito, é a qualidade de vida e como que a gente pode ajudar vocês a terem mais saúde, tá certo? O evento Maternité é um evento gratuito, com vagas limitadas, então se você tem interesse, se identifica com o tema, corre para fazer sua inscrição. Ele foi pensado para as mães, como eu disse agora, que desejam cuidar do corpo, da mente, da autoestima, num período tão especial e desafiador ao mesmo tempo, né? É uma equipe multidisciplinar que a gente tem aqui para poder te ajudar em toda essa jornada. Então, garanta sua vaga, faça seu cadastro, a gente vai deixar o link aqui em algum lugar do vídeo ou dos comentários e no nosso Instagram também, @centromédico.eva, com H no final, você encontra maiores informações e a sua inscrição também ali no link da bio. E vamos começar esse papo. E eu quero começar pela dermatologia. Vamos começar? Que bom! Adoro! Aí, eu acho que tem tantas dúvidas, a gente pode falar tanta coisa. Concordo. Sobre a dermatologia nesse período de gestação e de pós-gestação, né?
E eu queria perguntar para você, que eu acho que é a pergunta e dúvida de várias mulheres que estão passando por isso, existem muitas mudanças hormonais que causam mudanças na pele, tá certo isso? Claro, sim. Em relação a isso, pele, cabelo, unha, fala um pouquinho das principais transformações e quais as recomendações assim primordiais que você diria para cuidado da pele nessa fase de gestação e de pós-gestação também. Sim, claro. A gestação envolve assim uma mudança global, né, na vida da mulher. Então não são só os hormônios que mudam, é também a mente, o corpo. Então a gente tem uma mudança na característica da pele. Muitas mulheres acabam ficando com a pele mais oleosa, mais acneica. De repente ela começa a ficar mais sensível durante a gestação. De repente isso melhora no pós-gestação, às vezes não. E aí é muito individual a gente dizer o que cada um tem que fazer. Às vezes eu estou acostumada a sempre tratar a minha pele como uma pele seca, e aí de repente ela deixa de ser seca e passa a ser mista. Então o que dava certo antes, que era aquele protetor solar, já não dá mais. Então eu falo que cada uma merece um olhar diferente para poder se cuidar melhor. E aí você usou uma palavrinha que eu tento não usar. O que é o primordial? Eu falo, meu Deus do céu, São tantas primordial é tão diferente para mim, para você. Verdade. E aí, às vezes, a gente tem que fazer o que é possível. Porque na gestação, a gente tem um foco diferente, nossa cabeça está se acostumando ao fato da gente ser mãe, né? E aí a gente está tentando colocar tudo em prática já. Ai, eu tenho que comer super bem. Eu tenho que fazer exercício, porque daí meu filho vai nascer bem. Eu tenho que cuidar da minha cabeça agora enquanto eu tenho tempo. Às vezes não dá pra fazer tudo isso, tá? Porque vem tudo muito rápido. Verdade. E aí a gente fala assim, putz, eu preciso fazer Botox. Ai, meu Deus, pode não dar tempo. E aí eu vou fazer, vou perder. Às vezes não dá. E tudo bem. E tudo bem. Eu acho que se a gente fizer o básico, isso já ajuda muito. Então, se a gente conseguir passar um bom protetor solar pela manhã, reaplicar ele se a gente tiver suor, alguma coisa assim na pele, se a gente conseguir passar um bom hidratante à noite para poder dormir, beber água, fazer exercício, comer bem, dormir bem, pronto. Eu acho que se a gente ficar pensando que existe uma fórmula mágica dermatológica para fazer com que a nossa pele fique bonita, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque não existe. Não existe uma pílula, não existe um creme. Ai, doutor, me passa esse creme. Não tem. Desculpa te falar. Cuidado é muito individual, né, Renata? Muito. E aí, por isso que primordial, poxa vida, para uma pele sensível, de repente, é passar o protetor solar adequadamente. Então, todos os dias eu preciso passar. De repente, para uma pele seca, é passar o hidratante todo dia. Então, vai variar. Claro, se eu pudesse fazer tudo isso, com certeza o resultado seria infinitamente melhor. E eu tenho que lembrar que no período gestacional eu tenho muitas restrições de procedimentos, então não é tudo até que de eu cosméticos, né? Exato. Então eu não vou conseguir fazer o mesmo cuidado que eu tinha antes, né? Por mais que ainda a criança não tenha vindo ao mundo. E depois que ela vem, aí que meu conselho é, não pira. Não pira, porque não Deixa a natureza agir. dá. A gente vai tentar fazer o que é possível novamente. Sim. E aí, eu tô incomodada com a minha olheira. Tá, eu posso fazer um preenchimento. Mas ela não vai sumir completamente. Minhas noites não vão ficar normais por algum tempo, né? Quero muito fazer um peeling porque minha pele ficou manchada com a gestação. A gente vai ter que pensar num tratamento. Não vai adiantar fazer um peeling. E não vai resolver para essa mancha que tá ali. Então, é todo um acompanhamento, entendeu? Sim. De perceber essas mudanças, né? Então, eu vou ter a perda do cabelo, que todo mundo fala, né? Então, vai cair? Vai. Mas eu posso ser aquela que não vai cair porque eu vou tomar vitamina o tempo todo. Não vai mudar nada. Vai cair. E hábitos, doutora Renata? Tem alguns hábitos que podem minimizar esse tipo de incômodo ou até mesmo... Eu acho que se você já está habituada a fazer tudo isso antes, é um pouco mais fácil a gente manter.
Se eu já tinha essa prática de usar o protetor, fazer o meu peeling, cuidar, né, da minha toxina, do meu preenchimento e tudo mais, claro que vai ser muito mais fácil voltar a isso depois, mas tudo no seu tempo, né? Então, eu não posso querer ter a pele que eu tinha antes de engravidar rapidamente, porque isso não vai acontecer. E aí a gente toca num assunto que é a autoestima, né? Sim. E aí eu já puxo o gancho para Juliana falar aqui um pouco sobre essa saúde mental. Não só da gestante, mas principalmente a mulher pós-gestação, né? Que passa pelo puerpério, a gente sabe que isso mexe bastante, porque aí envolve uma questão bioquímica, né? Não é só uma questão mental, mas uma questão bioquímica. E me fala um pouco sobre sua visão, sobre esse cuidado da saúde mental e a importância disso. Como que essa mulher pode buscar ajuda? Sim. É normal já esse pós-parto, né, esse período delicado do puerpério, ser um momento de oscilações. Então, essa mãe já tem naturalmente oscilações de humor, ela tem uma perda da qualidade do sono, a alimentação também dela não consegue ser a mesma, a demanda dela, a rotina da vida dela já muda completamente. Não é a mesma como a doutora Renata falou de antes, que muda essa mulher também. E tem toda essa preocupação do pós-parto, se eu for conseguir dar conta também, né? Se eu vou ser uma mãe suficiente boa para esse bebê. E principalmente na primeira gestação. Sim. Que é mais crítico, porque além disso vem muitos palpites de fora, ela não responde por ela mesma, né? Então tem muita interferência, tem a comparação dela mulher antes e dela agora. Então assim, é complicado porque ela vai perdendo a autoestima, a confiança, ela fica insegura com o parceiro, porque ela já não é a mesma. Claro. Então assim, esses já são sinais, o sono, a alimentação, essa falta de autocuidado, que ela vai se deixando um pouquinho de lado, né? E é importante ela retomar esse papel, por mais complicado que seja esse pós-parto, porque não é mil maravilhas, a gente sabe que demanda muito dessa mãe, mas assim, aos poucos ela vai voltando a se enxergar. E a gente tem que ficar de olho nesses sinais que ela vai dando, de baixa autoestima, se ela tá comendo mal, se ela parou, se ela antes de fazer atividade física, de repente ela parou. Já são sinais que demandam de, opa, alerta, ela está precisando de ajuda. E a psicoterapia nesse caso? É uma ferramenta, pode ser uma grande aliada, assim, para o bem-estar emocional dela. Por que eu falo isso? Porque ela, dentro da terapia, ela vai encontrar ferramentas que ela mesma vai utilizar no dia a dia, como uma técnica de respiração. Se ela está numa crise de ansiedade, ela mesma vai encontrar estratégias com a ajuda de um profissional e que ela vai conseguir, ela mesma se aplicar. Ela mesma se acalmar. Então, assim, isso vai trazer benefícios não só para a mãe, mas para a família como um todo. Para o marido, para os filhos, se já tem filhos. Porque o quê? Um ambiente equilibrado, afetuoso, faz total diferença. E esse olhar para a mãe é extremo importante. É de muita importância. Porque assim, nasceu o bebê, tá ali o bebê e aquela mãe foi esquecida. Principalmente para a família. E ela também se esquece. Então é nesse momento que a gente tem que acolher e falar assim, poxa, e oferecer ajuda de verdade. Dá para fazer alguma coisa, né? Com certeza. Isso que é o mais Dá pra importante. trabalhar. E aí eu me direciono para o Rafael, que é personal trainer e trabalha com esporte já há muito tempo, né, Rafa? Bastante tempo. Tem uma filha atleta, inclusive, que é uma graça, aliás, parabéns. Obrigado. Ganha todos os campeonatos que participa, impressionante. Rafa, eu quero te perguntar sobre a atividade física, a importância disso nesse período da mulher, né? Você é casado, você tem 2 filhas, então você tem propriedade para falar do assunto, além de ser um profissional fantástico, claro. Mas obrigado. eu queria ouvir de você a importância, e aí, até para a gente entender, para as pessoas que estão assistindo a gente, entender a importância do movimento do corpo e do exercício físico na gestação, pré-gestação, gestação e pós-gestação. Certo. Bom, o primeiro ponto que eu acho que é de grande importância em termos das pessoas se conscientizarem é que o exercício físico ele tem que ser parte da sua vida e não de um período da sua vida.
Mas existem benefícios muito grandes das mulheres que nunca praticaram exercício físico e passam a praticar durante o período gestacional. Não só de benefícios para ela, mas como para o feto também. A comunicação mãe e feto aumenta muito com a prática de exercício físico. Você consegue, inclusive, melhorar todo o processo de amadurecimento do feto durante esse período gestacional provocado pelo exercício físico, com algumas ressalvas. Obviamente, principalmente para quem nunca praticou, é muito importante que seja feito de maneira muito controlada, com acompanhamento, sempre de preferência, e nada de querer se cobrar demais. Não é agora que eu estou correndo para a linha de chegada, é parte do caminho. Legal. E para quem já praticava antes tinha muito esse medo de eu pratico tal coisa, agora eu tô grávida, não consigo, não posso fazer mais nada. Muito pelo contrário, você deve continuar fazendo. Se você é capaz de fazer, você deve fazer. Lógico, obviamente você não vai fazer nada que te force a elevar os batimentos a níveis desconfortáveis. Esse é o principal cuidado, Rafa? Um dos. O segundo, que eu vejo como grande importância em questão de cuidado nessa fase da gestação, além dos batimentos elevados, é a temperatura. Antes indicavam-se muito fazer hidroginástica. Porque não tem impacto. Nossa, fantástico hidroginástica porque não tem impacto. Não é bem por aí. Uma piscina de hidroginástica fica de 30 a 31 graus. Não é recomendado por uma gestante fazer exercício físico exposta a uma temperatura como essa. Onde a gente consegue encontrar uma solução bem bacana quanto a isso? Na musculação. A maioria das academias tem já um sistema de ar-condicionado, o clima é controlado, a quantidade de movimentos é controlada, o movimento é controlado. Então a gente tem um melhor controle de todas as variáveis, as quais mantêm o treino da gestante seguro e eficiente ao mesmo tempo. Bacana. E você tem, assim, um direcionamento específico de alguns exercícios que você prefere trabalhar com a mulher gestante e outros que se deve evitar. Sim. Ou não tem muito isso? Tem bastante. O principal ponto de evitar exercício é movimentos com riscos para a gestante. No caso da musculação, por exemplo, se é alguém que já treina há bastante tempo, faz agachamento, faz levantamento terra, faz alguns exercícios que são mais potentes, digamos assim, se ela já faz, ela pode continuar fazendo. Depende com uma ligeira redução de carga utilizada para diminuir compressão discal, porque com a projeção da barriga para frente, a lombar também já dá uma acentuada, né? Muda o eixo, né? Muda bastante o eixo. Então, a ideia é que a gente não coloque peso em cima da gestante. Talvez adaptar o movimento para algo que ela segure o pezinho do lado. A gente adapta alguma coisa. Não é hora de performance, é hora de cuidar de si mesmo. O importante é poder fazer. Exato. Não adianta ter um treino super elaborado que a pessoa não consiga fazer. O ideal é que o treino seja prescrito de acordo com a necessidade e com os cuidados devidos para essa gestante. Personalizado também. Personalizado também. Então, para cada caso é um caso. Alguém que já treinava, o treino tem que ser de um jeito. Alguém que não treinava, o treino tem que ser de outro jeito. E no pós-parto, o treino já muda um pouco o foco também. A gente tem que voltar a fortalecer as estruturas, principalmente no caso de mulheres que tiveram cesárea, tem que tomar um grande cuidado com essa questão abdominal primeiro, não vai forçar nada de abdômen no começo, vamos fazer exercícios mais isoladinhos, exercícios mais tranquilos e mais fáceis de serem executados com segurança. Depois que essa fase vai passando ao longo do tempo, com acompanhamento principalmente médico em relação à questão de diástase e essas coisas nesse sentido, aí a gente consegue ir fortalecendo mais incisivamente mesmo cada região. Mas isso ao longo do tempo, e aí o caso é observacional de pessoa para pessoa. Quanto mais individualizado, mais a certeza de estar no caminho certo. Pessoal, essa é a novidade que eu tanto queria contar para vocês. Eva Nutrition é uma marca que mora no meu coração e a gente criou, né, essa marca com produtos de alta qualidade. Essa é a nossa prioridade. Hoje a gente tem a creatina 100% pura da Eva Nutrition e ela é super diferente. Você toma, né, doutor Danilo? Eu sou muito fã. Olha como dissolve, gente. É um produto maravilhoso, não fica grumo nenhum.
Fácil de tomar. Branquinha, super fininho o pó e não tem gosto de nada, é maravilhoso. Muito bom. Para adquirir a sua creatina da Eva Nutrition, entre em contato com o nosso WhatsApp, nosso time vai te atender super bem, vai sanar todas as suas dúvidas e enviar para sua casa. Nossa, que bacana, Rafa, porque são dúvidas de muitas mulheres que estão querendo engravidar, que estão grávidas ou que já tiveram seus bebês. Exato. E estão nessa fase aí buscando, mas será que eu devo fazer? Mas com quem que eu faço? Então, é um direcionamento muito importante. Certo. Muito bacana. Vamos falar de nutrição, Nath? Vamos. Fala pra mim aí, de nutrição. O que a gente pode agregar para essas mulheres que estão nessa fase? Eu acho que a primeira coisa que eu mudaria completamente seria a ingestão hídrica, né? Nesse começo aí, para quem tá amamentando esses bebês, acaba perdendo de 700 a 1 litro de água só para produção de leite. Então, geralmente as pessoas que não são mães já não bebem muita água, né? Verdade. Então é um grande problema. Então, assim, eu colocaria uma ingestão de água de 3 a 3,5 litros ao dia. Mas é claro que a pessoa não vai tomar 3 litros, né, de uma vez só. Isso ela pode colocar uma garrafinha perto dela, considerando também um chá, um suco que ela tome, mas é muito importante para o aumento da produção de leite essa ingestão hídrica, né? Tanto para atividade física também, né, Rafa? Que é super importante. Então, nessa fase de amamentação, o ideal é que esteja ali na faixa dos 3 litros Com certeza, dia. de 3 a 3,5 ao dia. Isso para começar, né? Cada pessoa é individualizado, né? A gente não consegue tratar geral, mas com certeza uns 3 litros e meio ao dia seria o ideal para ser a reidratação dessa. E para gestante, Nath? Também, porque o corpo ele demanda muito, né? E quando uma gestante faz atividade física, ela tá em processo de dieta e tá gestando, o corpo pede muito, né? O metabolismo aumenta, fica mais ativado. Então, assim, a ingestão hídrica para qualquer pessoa tem que estar acima, né? Nunca abaixo. Geralmente tá abaixo, né? Às vezes até a gente acaba pecando de esquecer a garrafinha em casa, fica no copinho e a gente perde o controle de quanto de água que a gente tá tomando por dia. Mas a primeira coisa inicial que eu mudaria seria isso. E aumentaria muito o aporte proteico, assim, nesse pós-parto, né, Rafa? Principalmente. Sim. Tem mães que acabam optando pela cesárea. Mas reduz o carboidrato? Não reduz o carboidrato. Eu acho que o carboidrato tem que estar ali, a pessoa tem que estar com energia. Tirou o carboidrato, não sei por que as pessoas gostam de ficar tirando carboidrato, né? Viu? A pessoa tira... A pessoa tira carboidrato, continua com sono, parece aquele panda andando pela casa que já não dorme à noite. Mas não tem um porquê, mas a ingestão proteica aumentaria com certeza. Ainda mais as mães que passam pela cesárea, no período de recuperação, né? É muito melhor do tecido muscular. E também para a preservação da massa, né? Ela vai ficar, às vezes, um tempo sem... Ela vai fazer atividade física, como o Rafa falou, mas às vezes não tão com frequência. Se antes ela ia 3 vezes, às vezes ela passa a ir 2 vezes na semana, às vezes está fazendo atividade em casa, faz uma atividade mais leve. Então, para essa preservação de massa muscular, eu sempre indico aumentar um pouco o aporte proteico. Acho que o Rafa também trabalha nesse sentido. Também outra coisa que eu gosto muito de trabalhar nessas mães, e não falo só pós-parto, tá, gente? Eu faço isso também até para as mães hoje. Hoje a Helena tem 4 anos, eu ainda também continuo tomando e tomando os mesmos cuidados, né? Mas eu suplemento o ômega, que eu acho super importante, né, para a função cognitiva. E no período de amamentação, a gente tem que lembrar que tudo que a mãe come passa pro leite. Tudo, completamente tudo. Então, se você tá tomando um ômega, vai melhorar muito a função cognitiva da mãe. O humor da mãe também melhora muito com o ômega, faz maravilhas que ninguém consegue imaginar. Mas o bebê também tem todo esse benefício do ômega. E não é ele que tá ingerindo, é a mãe, passando pelo leite materno, que é a forma mais linda, né, que ela poderia passar. E também a gente tem que ficar de olho no ferro, para a mãe não passar por uma anemia nesse período, né, que é um período muito delicado. Então ela tem que consumir vegetais verdes escuros, proteína, feijões, para estar sempre com o aporte de ferro acima. E o cálcio e a vitamina D, que são essenciais. São o que eu sempre preconizo para a boa saúde da mãe e a boa saúde do bebê. E quando as crianças estão mais velhas, né, como a minha, com 4 anos, mas a gente continua mostrando esse desejo em sempre mostrar para ela o que é uma alimentação saudável e prezando, porque você sabe que aquela criança vai começar uma introdução alimentar. E o exemplo. Que não começa de casa. Exatamente. E não é porque em casa eu sou nutricionista que tudo é perfeito, né? Tem dias que as coisas não funcionam, mas a gente é um exemplo. Olha, um dia eu te liguei e aí exatamente. Mamãe, eu quero um docinho. Docinho, porque era sexta, né? Ela fala assim, mãe, sextou, tem docinho. Então, assim, a rotina de casa, ela vê os exemplos, ela vê que na mesa a gente coloca de tudo, mas a gente também abre exceções, porque a nossa vida é essa, né? É compartilhar, comer é um prazer, né? E a pessoa vendo dentro da sua casa o que você faz, o que você come é o seu reflexo.
Então, assim, é desde a sua barriga, da sua gestação, que você escolhe para colocar até a mesa da sua casa, que vai ser o que o bebê vai comer. O que ele vai te ver comendo. Então, isso vai impactar diretamente desde a gestação, da formação do seu bebê, no aleitamento que você vai comer e passar para ele e na introdução alimentar. Então, é todo um processo que você consegue agregar. Agora, tem um ponto aí que é um grande desafio, né, para a mulher nessas fases. Durante a gestação, a mulher tem um aumento de apetite, que é algo natural do corpo, né? O próprio aumento hormonal de alguns hormônios favorece esse aumento de fome. Sim. E como que isso é controlado? Como que você ajuda essas mulheres nessa fase? E tem a fase do pós-parto. Como que é isso? Então, a fase gestacional, a gente não pode colocar uma dieta restritiva. Então, a gestante, mesmo que ela esteja acima do peso, a gente nunca pode falar ela, você vai ter que emagrecer durante sua gestação. Isso não pode acontecer. Mas é claro que nós fazemos um cálculo para essa mãe durante toda a gestação para ela ter um ganho de peso adequado mensalmente e trimestralmente. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento. Mas nunca a gente corta calorias para ela perder peso, porque ela está gestando outra vida dentro dela. Mas ela é um grande apoio para ajudar. Exato, é um as direcionamento, escolhas. com certeza. Ela consegue ganhar o peso necessário, adequado. No começo, geralmente, elas pedem um pouco a esteira, né? Porque não tá com acompanhamento. Aí elas procuram E nutricionista. os hormônios subindo. E aí começa. Docinho todo dia. Todo dia. Não, dia. gente. Olha, quando eu fiquei grávida, meu filho hoje tem 17 anos, mas quando eu fiquei grávida, eu comia muito pão. Mas muito. Eu engordei no total 17 quilos na minha gestação. E aí, depois, foi uma coisa engraçada. Porque quando ele nasceu, eu perdi a fome e não conseguia comer. E aí eu perdi em um mês. Eu tava mais magra do que eu era quando eu engravidei. Em um mês. É bem assim. É por causa da produção do leite, né? Acaba você gastando muita energia, você não repõe direito. É por isso que você falou, até depois do pós-parto, se a pessoa quer emagrecer, também não é indicado. Sim. Justamente por causa da produção Tem de que ser algo leite. natural, Não né? dá pra ter déficit calórico nesse período, nem na gestação e nem no pós-parto. Mas isso vai acontecer naturalmente depois que o bebê nasce, a demanda é muito grande e a pessoa acaba tendo um gasto calórico que ela não imagina que ela tem e acaba perdendo peso. Tem pessoas que estacionam, mas é importante ter um acompanhamento profissional, Com né? certeza. Principalmente de nutricionista, um educador físico. Vou te falar do meu caso, o que aconteceu? Passado 2 ou 3 meses eu fiquei abaixo do meu peso e quando meu filho tinha 1 ano, o pediatra falou, olha, Cássia, eu não costumo passar essa recomendação, mas você precisa parar de amamentar porque você está muito abaixo do seu peso. Então, para mim foi um desafio, eu não tinha um acompanhamento nutricional e se eu tivesse, talvez eu até poderia amamentar o meu filho por mais tempo. Sim. Hoje em Isso dia... foi um erro da época. Eu também. O meu ganho de peso foi muito alto, foi 25. E eu não tive acompanhamento. Então hoje eu vejo que se naquela época eu tivesse tido um cuidado com a alimentação, o pós-parto tinha sido até mais... Verdade. porque se você não se alimenta direito, não suplementa direito, o leite seca. Você não aguenta Mas agora eu vou mais. fazer acompanhamento com você. viu? Exatamente, tô pronta. Isso mesmo. Mas eu acho muito importante. Com certeza. Mas eu acho muito importante essa consciência, porque as pessoas não têm essa consciência. Às vezes elas pensam, nossa, agora nasceu, eu preciso emagrecer. Aí começa, ai meu Deus, não vou comer, não vou... E dá loucura. Mas assim, como que você vai alimentar seu filho se você tá em déficit calórico? Se você não tá fazendo atividade física, não tá dormindo bem, né? Então assim, é tudo um conjunto. Não dá pra você pensar nisso em estética, nesse momento de perder peso, mas com cuidado você consegue. Um trabalho multiprofissional, você sabendo escutar, sabendo o propósito do seu corpo, sabe? Tem tudo um propósito. Então a pessoa consegue lidar com E eu isso acho de forma natural. bacana essa variedade, né, que a gente tem, essas ferramentas, né? Porque cada profissional aqui traz ferramentas importantíssimas para cuidar da saúde, né, dessa gestante e dessa mãe que acabou de ter o seu bebê. Bom, Ana, agora eu quero falar com você. Ana, que é terapeuta integrativa, trabalha com meditação, reiki e óleos essenciais. Ana, você tá orgulhosa de mim? Eu sou paciente da Ana, tá? Então, eu já tô até com meu olhinho aqui, eu já até usei isso daqui pra gente começar, que é maravilhoso, dá uma super energia, uma disposição. É isso. Eu, como terapeuta integrativa, eu tento ver a necessidade, né, dessa mãe,
e tentar encaixar isso no dia a dia dela, porque é o que, né, elas chegam, a falta de tempo, né, essa reclamação sempre, que é muito atarefada, né, tem novas tarefas no dia a dia que ela nunca teve, que é cuidar daquele ser, né. Muito atarefada, ela apontou para mim. Então, o que eu como terapeuta indico? As práticas integrativas em casa, né? Então, assim, eu tento orientá-la, como, por exemplo, uma meditação. Muita gente tem dificuldade de meditar, é o que eu mais ouço. Ah, você vai me indicar meditação? Impossível. Falo, calma, tudo é possível, né? Mas demanda tempo, energia, né, e dedicação. Então, a meditação todos são capazes de fazer. Então, eu indico o quê? 3 minutos. Vamos começar com 3 minutos, você ouvindo uma meditação guiada, né? É importante você nunca chegar e falar, não, você tem que fazer, mãe. Olha, eu te dou isso, você vai meditar durante 1 hora. Impossível, ninguém, nem quem não seja mãe. Então, eu dou ferramentas como uma meditação guiada, né? Isso vai ajudar o quê? Ela acalmar a mente. Então, coloquei meu bebê para dormir. Ele está dormindo, já fiz as tarefas do dia. Eu tenho o que agora? Tenho 2 minutos. São nesses 2 minutos que você vai fazer. Então, eu coloco essa meditação, peço para não ser interrompida nesses 2 minutos, vou num lugar tranquilo e coloco. E o que eu sempre indico? Os óleos essenciais, tá? Mas com muita orientação e cuidado. Por quê? Porque os óleos essenciais, eu como aromaterapeuta, eu vejo, né, muitas clientes minhas chegam a mim com eu sempre usei o óleo essencial. Mas sempre usou e como usou? E na maioria das vezes usou de forma errada, tá? Principalmente temos que ter cuidados com as crianças. Crianças, o óleo essencial ele é tóxico a elas. Então eu nunca indico usar óleo essencial para crianças até antes dos 7 anos, tá? Os bebês, muitas mães eu ouço. Porque meu bebê não dorme, porque eu tenho dificuldade, chora demais. Então eu comecei a usar óleo essencial. Calma, é caso a caso. Então qual é o seu caso? Vamos estudá-lo, né? E aí você não pode usar esse óleo essencial a noite inteira no quarto da criança. Eu coloquei no difusor, né? Isso também é um cuidado que eu mostro para as mães, porque você tem determinados tipos de difusores, tem os que você não pode usar óleo essencial neles. Mas o difusor no quarto do bebê também tem suas ressalvas. Muito. É mesmo? Sim, não pode. A gente acha que é natural e tá tudo certo, né? Óleo essencial. Podemos usar. Óleo essencial, eles são extraídos das plantas, das flores, mas eles não são naturais. Por quê? Porque eles sofrem um processo químico na indústria. Aquilo que você tem ali é a parte mais concentrada daquela planta, mas ele passou por um processo químico. Então, tudo que as pessoas, né, hoje, os óleos essenciais estão em alta. Só que as empresas colocam isso como natural. Por quê? Porque elas querem ganhar. Mas nós, como terapeutas que estudamos isso, temos que passar para a população, né, alertá-los, porque é muito perigoso você usá-los. Esses óleos, eles podem causar alergias que você vai, com o tempo, você não vai conseguir curá-las. Você pode desenvolver uma alergia pulmonar, que pode ser mortal, tá? Então, imagine isso em uma criança. Então, quando a mãe chega para mim, né, eu vou analisar o caso, ver como a mãe está naquele momento e vou indicar alguns óleos, porque existem óleos que são proibidos para gestantes e lactantes. Interessante, isso é muito importante. Então, não usem sem indicação. Não usem. Nunca. Existem óleos essenciais que eu indico, por exemplo, chega, né, a dermatologista aqui, chegam mães que estão com feridas, né, nos seios, tudo. Existem óleos essenciais que podem ajudar, né, entra junto com uma pomada, com algo assim, mas sempre com acompanhamento do médico e de uma aromaterapeuta, de uma terapeuta, porque ele também pode se tornar tóxico naquele local. Muito interessante, Ana.
Que maravilhosa troca de informação, gente. Eu só tenho a agradecer cada um de vocês. Temos um menino aqui no grupo e foi incrível esse nosso bate-papo. Eu acho que foi bem informativo. A gente falou rapidamente de cada área aqui, mas eu acho que já deu um gostinho para vocês aí do que vai ser o nosso evento, né? E eu queria deixar o espaço aqui aberto para alguma consideração final, se alguém tiver um recadinho. Enfim, fiquem à vontade. Eu quero. Pessoal, venham participar, façam as inscrições. O evento vai ser dia 25/9, às 2h30, aqui no Centro Médico Eva. Indiquem para as mães, para quem você conhece, que queira retomar para sua melhor versão. E é isso. Agradeço por estar aqui com vocês. Obrigada, Ju. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Nos vemos então dia 25 de setembro e eu espero por vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Até.